Aí, pessoal, hoje nós vamos entrar no pré-modernismo, uma escola literária que não é bem uma escola, e no decorrer vocês vão entender o que realmente se passou no pré-modernismo aqui no Brasil, ok? Acompanhe aí a aula do Gordo que vocês vão entender muito bem o que é o pré-modernismo no Brasil. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a literatura brasileira um pouco mais adiante. Nós vamos chegar agora ao modernismo. Nós estamos entrando agora numa escola literária que eu posso dizer que não é escola literária. Por que disso? Porque ela apresenta algumas características bem pontuais, assim, tem uma diversificação de obras. Então, o pré-modernismo ele vem trazendo um monte de obras, mas com todas com características diferentes, tá? A única situação aqui que poderia, vamos dizer assim, juntar todas essas obras seria o regionalismo, tá? Então, nós vamos ver isso aí através dos nossos slides, ok? E com isso nós vamos vendo como é que aconteceu esse pré-modernismo, que já seria o quê? Vamos dizer assim, uma sinalização para o que nós vamos ver mais adiante, que seria a Semana de Arte Moderna, as vanguardas europeias, Semana de Arte Moderna e entrando no modernismo, tá? Então, dentro de uma contextualização histórica, tá? Nós temos assim, ó. Então, ele não constitui uma escola literária, mas um período de transição para o modernismo. Estou saindo daquelas minhas escolas que tinha aquela influência europeia, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, e eu venho para um pré-modernismo, tá? Em 1902 com os Sertões e Canaã. Então ele teve também uma influência das vanguardas modernas para passar para quem? Para o modernismo em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Então eu tenho que cuidar isso aqui, que é uma informação bem importante. São as primeiras décadas aqui do século XX. Tá? Em nome do progresso, o Brasil busca transformações na vida política, econômica e social da nação. Então eu vou ter os imigrantes, tá? O desenvolvimento industrial, a expansão territorial e o avanço nas pesquisas científicas. Então aqui eu vou ter o surgimento do automóvel, do avião, das indústrias, toda essa situação aí das primeiras décadas do século XX. É uma época que buscava liberdade. Então eu tenho o término da Primeira Guerra Mundial, tá? Que mais aqui eu teria? Na moda, a década de 20 foi da estilista Coco Chanel, com cortes retos, capas, blazers, colares compridos, boinas, cabelos curtos. Então seria uma fase de revisão de conceitos. Estou mudando os conceitos aqui. Então, os filmes de Hollywood, eu vou ter Douglas Fairbanks, Joseph Baker, Rodolfo Valentino, esses grandes atores aí já sendo destacados. O mobiliário da época vem mudando, as roupas, os traços, também ocorre essa mudança. A propaganda da época, olha só, começa a ter o quê? Aquelas propagandas já com modelos, vamos dizer assim, com essa mudança, Beba Antártica, a melhor de todas as cervejas, tosse, 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 Bromil. Então começa a aparecer essa mudança dentro dos jornais, né? Aqui eu tenho uma propaganda da época. Então, o biotônico Fontoura. Então, são coisas que vêm mudando. Propagandas mais audaciosas, mudanças, o carro, o automóvel em si, né, sendo lançado, vamos dizer, essa industrialização. Dentro de uma contextualização histórica, aqui eu tenho o Nordeste com o ciclo do cangaço muito forte, o Ceará com os milagres de Padre Cícero, gerando clima de histeria fanática e religiosa na região, a Amazônia com o ciclo da borracha, a República do Café com Leite, grandes proprietários rurais que dividiam o governo, né, que depois, na parte histórica, nós vamos ver essa divisão entre os governos, né, Café São Paulo e Leite Minas, o surto de urbanização de São Paulo, as greves gerais de operários, né, em 1917. Então, tudo isso aí se deu dentro do nosso modernismo. Então, ao Brasil, no início do século XX, nós vamos ter algumas, vamos dizer assim, algumas revoltas, vamos dizer assim, empecilhos que ele passou nessa época.
Tipo, a revolta da vacina obrigatória em 1904, a Guerra de Canudos, que também é representado pelo pré-modernismo, tá? De 1896 a 1897. O Levante de Juazeiro, no Ceará, de 1908 a 1914. Eu tenho a revolta da Chibata, em 1910, e a revolta do Contestado de Santa Catarina, de 1912 a 1916. Então, isso aqui são revoltas que se deu nesse período do pré-modernismo, que são retratados em algumas obras, tá? O pré-modernismo, ele vem com alguns autores, tá? Que fizeram essa mudança. Augusto dos Anjos, que nós vamos ver ele na poesia, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha e Simões de Lopes Neto, aqui no Rio Grande do Sul principalmente. Com o pré-modernismo, eu tenho a situação do cangaço, aquele regionalismo, tá? Essa situação de trazer o regional para dentro da sua obra. As características do pré-modernismo seria o quê? A ruptura com o passado. Eles queriam romper aquela situação onde eu vinha tendo realismo, parnasianismo, simbolismo. Então, houve essa ruptura com o passado. E uma denúncia da realidade brasileira que estava passando na época. O regionalismo, os tipos humanos marginalizados eram muito abordados, e a ligação com fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos dele, daquela época. Então era uma linguagem simples e coloquial. Apesar de alguns conservadorismos, né, o caráter inovador de algumas obras que representam uma ruptura com o passado, com o academicismo. Eles queriam mudar aquilo. Lima Barreto ironiza tanto os escritores importantes que utilizam uma linguagem pomposa, quanto os leitores que se deixam impressionar. Quanto mais incompreensível é ela, a linguagem, mais admirado é o escritor que a escreve, por todos que não lhe entenderam o escrito, os brusundangas. É a ruptura com o passado, ele quer uma linguagem nova, uma coisa mais simples, tá? Uma linguagem do dia a dia. A realidade brasileira. A negação do Brasil literário, herdado do romantismo e do parnasianismo, né, é o Brasil não oficial, do sertão nordestino, dos caboclos interioranos, dos subúrbios. E o grande tema do pré-modernismo é isso, o regionalismo, a denúncia da realidade brasileira. Por isso que eu falo assim, o pré-modernismo, eu não tenho características próprias de uma obra, das várias obras, mas toda obra tem o quê? Essa denúncia da realidade, esse homem regional. Então eu posso dizer que a grande característica do pré-modernismo seria esse regionalismo, esse homem regional, tá? Ali nós temos o quê? Canudos e Lampião e Maria Bonita, que foram retratados nas obras. Esse regionalismo, montando-se um vasto painel brasileiro. O norte e o nordeste com Euclides da Cunha. O Vale do Paraíba e o interior paulista com Monteiro Lobato, o Espírito Santo com Graça Aranha, o Rio Grande do Sul com Simões de Lopes Neto e o subúrbio carioca com Lima Barreto. Então isso aí eu tinha esse regionalismo, tá? Essa situação do regionalismo. Então eu vou ter os tipos humanos marginalizados que são retratados nessas obras. O sertanejo nordestino, o caipira, né? Os funcionários públicos e os mulatos. Então são todos o quê? Marginalizados pela época, mas que são retratados nas obras. Então eu tenho também aqui um texto jornalístico e científico, porque aqui é uma ligação de fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos da época, né, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Pessoal, aqui são retratadas obras onde ocorreram realmente revoltas no Brasil, situações que estavam ocorrendo na época, tá? Então, olha só, como é que eu vou ver isso aí? Algumas obras eu tenho essa situação. Olha só, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Ele vai retratar o governo de Floriano Peixoto e a revolta da Armada. Os Sertões, do Euclides da Cunha, ele vai ser um relato da Guerra de Canudos. Cidades Mortas, de Monteiro Lobato, mostra a passagem do café pelo Vale do Paraíba paulista. E Canaã, de Graça Aranha, é um documento sobre a imigração alemã no Espírito Santo.
Então, são obras que estão retratando o que estava acontecendo na época. Então, eles têm essa distinção aí entre o texto jornalístico e científico. Ele vai trazendo essas informações entre a realidade e a ficção. Então, ela vai tendo essa disparidade entre os dois ali, ele vai mostrando essas duas realidades. Então, ó, é um período sincrético, junção de diferenças. Nesse campo mistura-se várias tendências. O regionalismo minucioso de Simões de Lopes Neto, aqui no Rio Grande do Sul, com contos gauchescos, a literatura popular e suburbana de Lima Barreto, a proposta modernizadora de Graça Aranha, as manifestações polêmicas de Monteiro Lobato, a erudição assombrosa de Euclides da Cunha e a poesia escatológica de Augusto dos Anjos. Esses aqui são os meus principais autores pré-modernistas, ok? E nós vamos dar uma olhadinha em cada um deles, vamos ver as suas situações, tá? Então, o Brasil caipira da época ele é retratado, tá? Anacrônico, retrógrado, tá? Imerme, tímido, fraco, medroso, analfabeto, obtuso, pouco inteligente. Então, esse tema de Monteiro Lobato, eu vou ver esse caipira em Urupês com Jeca Tatu e Cidades Mortas. Então, ele vai me mostrar esse personagem diferente de personagens anteriores, onde eu tinha um personagem forte, inteligente. Aqui não, aqui eu vou ter o matuto da época. Aqui nós temos uma radiografia crítica do Brasil. No geral, o pré-modernismo é uma literatura de crítica social, ou criticar a sociedade da época. Ele vai desmistificar o romantismo e seu nacionalismo ufanista, que aqui era o melhor lugar do mundo. E mostra o Brasil real, com seus conflitos políticos, sociais. Então, olha só, Carlos Drummond de Andrade fala: precisamos descobrir o Brasil, escondido atrás das florestas, com água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Então ele vem querendo mudar essa situação. Que Brasil é este? Os dois Brasis. Olha só, eu tenho dois Brasis. Eu tenho um Brasil urbano e um Brasil rural. Urbano, civilizado, politizado, refinado, mas eu tenho um rural, anacrônico, brutalizado, fanatizado. Então, esses temas são trazidos por Euclides da Cunha. Essa disparidade aí, essa guerra entre o urbano e o rural. Ok? Então, Euclides da Cunha, ele nasceu em 1866 e faleceu em 1909. Ele foi engenheiro, militar, jornalista. Suas grandes obras são Os Sertões, onde ele vai retratar a Guerra de Canudos, Peru versus Bolívia, Contrastes em Confrontos e A Margem da História. Então, como ele foi repórter da guerra, ele tinha esse poder de estar ali e conseguir retratar aquilo. Então ele tornou pública a realidade brasileira em Os Sertões, que mostra a Guerra de Canudos, de uma forma sem igual até hoje. Quem lê o livro vai estar vendo ali a guerra, porque ele estava lá, ele foi um repórter da época. Enviado especial do jornal O Estado de São Paulo, ele viu de perto a realidade da região e os esforços dos moradores do local para se salvar dos ataques. Foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do país, diagnosticando os dois Brasis, litoral e sertão, que seria o quê? Aquela parte mais rica, urbanizada, e o rural, aquela parte mais pobre. Então, ele teve essa obra dividida em três partes. A terra, onde ele vai descrever com uma riqueza, às vezes até triste de detalhes, né, o sertão baiano. A fase do homem, onde ele descreve com o mesmo nível de riqueza o sertanejo, e a luta, onde a guerra propriamente dita é retratada, tá? Então ele tem essa divisão da obra dele. Então, ó, como é que os sertões ele vem dividido por essas partes? A terra seria o quê? O determinismo do meio. O homem, o determinismo da raça. E a luta, o determinismo do instinto. Então, Euclides da Cunha recebeu as influências deterministas de Hipólito Taine, as mesmas do naturalismo, por isso a semelhança. Ele tem essa semelhança naturalista, de mostrar o que realmente seria o ser humano. Aqui nós temos algumas fotos, né, da Guerra de Canudos, representações, uma caricatura na revista Ilustrada retratando Antônio Conselheiro, com um séquito de bufões armados com antigos bacamartes.
tentando barrar o quê? A República, porque a República via ali essa problemática com Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos. E aqui Canudos, uma fotografia, né, de Flávio Barros, de 1897. Ele foi um fotógrafo do Exército e ele retratou aqui o povoado de Canudos. Então, os sertões é retratado aqui com a igreja do Bom de Jesus ou Nova, né, arrasada pela artilharia expedicionária, como trincheira cairá somente dias antes do término da guerra. Antônio Conselheiro é exumado após 13 dias do seu sepultamento. Outro ator importante aqui seria Lima Barreto, nascido em 1881 e faleceu em 1922. Ele vai trazer em suas obras o quê? O negro, o funcionário público, os alcoólatras. E aqui nós vimos o quê? Que ele vai trazer o subúrbio também. Ele vai trabalhar essas características. Então, Lima Barreto era mestiço, humilde, nasceu e morreu no Rio de Janeiro, funcionário público e jornalista, envolveu-se no alcoolismo, 2 vezes recolhido ao hospício, então ele vai retratar essa vida dele nas suas obras. Então seus principais romances são quem? Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos. Triste Fim de Policarpo Quaresma seria a sua principal obra. Então, o Lima Barreto, marginal, de origem humilde, filho de pai português e mãe escrava, afilhado do Visconde do Ouro Preto, conseguiu estudar e ingressar aos 15 anos na Escola Politécnica. Foi um grande crítico social, era negro, vítima de preconceitos, utilizava-se de suas obras para denunciar a desigualdade social da época, rompendo com o nacionalismo até então constante em todos os autores pré-modernistas, ok? Então ele queria o quê? Ele rompe com esse nacionalismo que os outros tinham. É uma mudança crítica ali dele que ele vai criticar essa situação. O livro de grande importância dele é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O personagem do título é um fanático nacionalista. Ele termina por descobrir o quão obscura é a realidade no Brasil. Então, essa obra ela foi o que? Ela foi gravada, ela tem o filme, é bem interessante, é bem legal o filme, e ela retrata realmente a vida de Policarpo, tá? Então, Policarpo era um funcionário público, tá? A obra ela vem dividida em 3 momentos. No primeiro, Policarpo é um funcionário público, passa os dias estudando sobre o seu amado país, o Brasil, né? Ele vai enviar um requerimento sugerindo que a língua oficial do Brasil torne-se o tupi-guarani, língua nativa da região. E ele teve o pedido negado e foi internado no manicômio. Essa é a sua primeira parte da obra. No segundo momento, Policarpo, com a ilusão de que todas as terras de seu amado Brasil fossem férteis, aventura-se em comprar uma fazenda e plantar. Ele o faz numa fazenda chamada Sossego. A realidade, mais uma vez, lhe dá um tapa na cara. A terra não é tão fértil como ele pensava e ainda não conseguiu lidar com as represárias dos políticos da região. No terceiro momento e último, Policarpo retorna ao Rio de Janeiro, apoia o presidente Marechal Floriano Peixoto, participa como voluntário da revolta da Armada e critica como os prisioneiros eram injustamente tratados. Por isso é preso e condenado ao fuzilamento por ordem do próprio presidente que ele apoiou. Então, é bem interessante essa obra aí para poder entender a situação da época. Nosso próximo autor seria Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1882 e faleceu em 1948. A sua literatura geral é adulta, Urupê, Cidades Mortas, Negrinha, tá? Contos com ênfase em soluções patéticas, macabras ou anedóticas, né? Estrutura do conto é de linguagem presa ao modelo realista tradicional, registro da zona cafeicultora decadente do interior paulista, Cidades Mortas principalmente, criação da figura do caboclo brasileiro, o caipira, né, Jacatatu. Ele foi considerado um escritor polêmico, criticava o atraso do país, mas se colocou contra o modernismo. Ele foi criticado por preconceito, né? Escreveu literatura infantil e literatura para adultos. Mas o seu grande destaque é a literatura infantil, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e então ele teve essa notoriedade. Mas ele também escreveu para adultos.
nas obras de Monteiro Lobato, nós vamos ver o seguinte. Lá em Urupês, de 1918, ele vai trabalhar o parasitarismo do caipira contra a visão idealista romântica do Brasil. Cidades Mortas, em 1919, ele vai ter o retrato da decadência da região cafeeira de São Paulo. E Negrinha, de 1920, é um conto sobre pessoas más. Então aqui nós temos os principais personagens, o Jeca Tatu, tá? Que foi uma criação dele e se tornou muito famoso, tá? Monteiro Lobato nos trouxe a realidade brasileira, utilizando uma linguagem simples, expressa as tensões sociais, políticas e econômicas daquela época, lutou através da imprensa e pessoalmente pelo saneamento, pela exploração do petróleo e o ferro, pela educação e saúde do país, aproximou-se das ideias do Partido Comunista Brasileiro, ele foi controvertido, ativo e participante, defende a modernização do Brasil nos moldes capitalistas, faz uma crítica fecunda ao Brasil rural e pouco desenvolvido, como no Jeca Tatu, é um estereótipo do caboclo abandonado pelas autoridades governamentais do livro Urupês. É aquele caboclo abandonado lá no fundo da grota. Graça Aranha. A sua principal obra aqui é Canaã, de 1902. Graça Aranha nasceu em 1868 e faleceu em 1931. Ele fez também uma parte do modernismo, tá? Mas a sua grande obra é Canaã, que é pré-modernista. Então, as características dele, a justificação da imigração, a discussão sobre a miscigenação. Ele participou da Semana de Arte Moderna com a primeira conferência, A Função Estética da Arte Moderna, tá? As suas obras, ele vai ter personagens como Lentz, que defende a pureza racial, e Mikau, que defende a mistura racial. Então eu vou ter essas controvérsias aí, tá? No Brasil, eu vou ter o livro Canaã, onde Graça Aranha traz a terra de Canaã. Com a abolição da escravatura, o Brasil passou a importar mão de obra estrangeira. Surgem os conflitos de adaptação e questões raciais. Eu tenho outros povos vindo para o Brasil. Tá? E começa a ter essa guerra, vamos dizer, não digo uma guerra, mas esses conflitos, esses pequenos conflitos aí. Então, Canaã, em 1902, ele vai ter esses dois personagens, o Lentz e o Mikau. Um é a favor o quê? De não ter essa miscigenação, vamos dizer assim, esse conflito. E o outro é a favor da miscigenação. Então, a obra vai retratar toda essas características, ok? Simões de Lopes Neto. Ele trouxe algumas obras muito importantes, como Cancioneiro Guasca, Contos Gauchescos, 1912 é muito importante para o Rio Grande do Sul, Lendas do Sul, Casos do Romualdo, tá? Que é uma edição póstuma dele. Ele vai ter uma experiência, uma técnica em abordar essas características aqui do Rio Grande do Sul. Ele é um esquema do regionalismo verossímil de Simões de Lopes Neto. Tá? Eu vou ter Blau Nunes, que seria o velho, o viajado, aquele que fala, que conta, o narrador. E o moço da cidade, o jovem, tá? Que desconhece a região, que ele escuta, escreve, que seria o narratário, aquele que está ouvindo. Tá? E ele vai contar todas essas histórias do Rio Grande do Sul, as principais experiências e os principais, vamos dizer assim, contos que existem aqui no Sul. Augusto dos Anjos. Aqui nós estamos trabalhando com poesia. Entramos em poesia. Saímos da prosa, que nós vimos até agora. Agora nós vamos entrar em poesia. Augusto dos Anjos nasceu em 1884 e faleceu em 1914. A sua principal obra é Eu, de 1912. Algumas características dele: linguagem científica, a miséria anatômica da ruga, a lógica medonha dos apodrecimentos musculares, a bacteriologia inventariante, o cancro assíduo da consciência, a engrenagem de vísceras vulgares, a mucosa carnívora dos lobos, os sanguinolentíssimos chicotes da hemorragia. Então ele tinha essa temática da morte física, tá? E o símbolo dele era uma visão do pessimismo existencial.
Então as obras dele vai ter essa característica. É uma visão pessimista do mundo sobre o tema da morte numa ótica cientificista. Ele vai usar o uso de palavras apoéticas das ciências naturais e palavras repugnantes. Ele tem esse poema, A Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade e ignorância da terra. Então, a gente vê essa linguagem mais, vamos dizer assim, cientificista, uma linguagem mais do uso de termos médicos, termos científicos, a essa mudança na poesia aqui. Então, Augusto dos Anjos ele foi um importante poeta brasileiro. Ele deixou sua marca na literatura pelas inovações temáticas e de estilo. Chegou a ficar conhecido como poeta da morte, pela obsessão que nutria pelo tema. Versos Íntimos é um dos poemas mais conhecidos do escritor, que morreu muito jovem, com apenas 30 anos. E o único livro que ele publicou em vida foi Eu. O autor foi inspirado por importantes nomes da literatura, como Olavo Bilac e Graça Aranha. Apesar de ter convivido com o parnasianismo e o simbolismo, apresentou inovações na escrita, sendo difícil classificá-lo em apenas um movimento literário. O autor é classificado até como poeta pré-modernista. Então ele vai se utilizar de formas pertencentes ao parnasianismo e ao simbolismo nos seus textos, mas ele vem com essas diferenças na escrita, onde a gente classifica ele no pré-modernismo, tá? O pré-modernismo ele vem trazendo essas características diferentes. Então eu posso dividir ele em 3 fases. A primeira é marcada pelo simbolismo, a segunda o autor já coloca os poemas numa visão do mundo pouco tradicional, e a terceira ele vai apresentar obras mais maduras, mais bem feitas. O estilo dele é possível perceber a melancolia e o pessimismo nos escritos de Augusto dos Anjos. Tá? O autor também utiliza muitos termos científicos e médicos. As formas métricas são bem rígidas, mas os versos já apresentam certas características realistas. E o amor, tão caro aos românticos, né, é visto com ceticismo. Ele não vê aquela coisa tão importante. Ele é conhecido como poeta da morte e da decomposição dos corpos. Por quê? Sou aquele que à beira do caminho canta tudo quanto é morto. A verdadeira amizade só pode haver de uma caveira para outra caveira. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Então Augusto dos Anjos ele foi o poeta único e sua popularidade, né, deve-se ao caráter original, paradoxal e até mesmo chocante da linguagem tecida de vocábulos esdrúxulos e animada de virulência pessimista, sem igual nas nossas letras. Isso aqui foi dito por Alfredo Bossi, um grande crítico, né, da literatura brasileira. Então, eu tenho aqui aí hino à dor. Dor, saudade dos seres que se fanam. Riqueza da alma, psíquico tesouro. Alegria das glândulas do choro, de onde todas as lágrimas emanam. É suprema, os meus átomos se afunam, de perceber-te, ó, dor, ancoradouro, dos desgraçados sol do cérebro, ouro de que as próprias desgraças se engalanam. Sou teu amante, ardo em teu corpo abstrato, com corpúsculos mágicos do tacto, prendo a orquestra de chamas que executas. E assim, sem convulsão que me alvorece, minha maior ventura é estar de posse de tuas claridades absolutas. Então, um poema bem forte, bem nítido e mostra essas características.
Então, eu tenho que cuidar também, porque somente onde há sepulturas há também ressurreições. Então, aqui eu tenho Nietzsche, uma citação dele que tem influência em Augusto dos Anjos, tá? Então, aqui eu dou por fim o nosso pré-modernismo, onde nós vamos encontrar algumas situações aqui bem próprias. Numa prosa regionalista, com Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Simões de Lopes Neto, uma prosa urbana de Lima Barreto, no Rio de Janeiro, e uma poesia simbolista, Augusto dos Anjos, onde ele vai trazer essas características dentro dessas inovações do pré-modernismo. Então, pessoal, aqui nós acabamos o pré-modernismo. Na próxima aula nós já entramos nas vanguardas europeias, para depois conversarmos sobre a Semana de Arte Moderna e entrarmos no modernismo no Brasil. Um beijo do Gordo aí para vocês. Acabamos aqui mais uma super aula com o Gordo, quando nós vimos aí o pré-modernismo. Próxima aula nós vamos ver o que? As vanguardas europeias e depois a Semana de Arte Moderna. Estamos entrando aí no nosso modernismo agora, ok? Acompanhe aí as aulas de literatura do Gordo, dê um like, se inscreva no canal, clica o sininho aí. Até mais, um beijo.